Muito bem, mais uma vez cumprimentando a plateia. Aproveitamos também para cumprimentar os que nos assistem através da nossa página, pela internet. Nós iniciamos, a partir de agora, o próximo painel, que tem como título Governança e Gestão Pública, Diálogos Brasil-Chile. Conferencista, a doutora Carolina Mariela Helena Busco Ramírez. A mediadora será a conselheira Cristiana de Castro Moraes e o comentarista, a doutora Edgar Monforte Melo. Eu quero convidar ambos. Com a palavra, a conselheira Cristiana de Castro Moraes. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui hoje, nesse evento. Agora nós teremos um painel com o tema Governança e Gestão Pública, Diálogos Brasil e Chile. A nossa palestrante é a doutora Carolina Mariela Helena Brusco Ramírez. Eu vou ler um breve relato do currículo dela. A doutora Carolina é professora na Universidade Diego Portales, em Santiago do Chile. Ela é socióloga pela Universidade Católica do Chile, fez mestrado pela Inter-American Defense College, nos Estados Unidos, e doutora em Ciência Política e Sociais pela Universidade da Itália. Trabalha como consultora de empresas privadas e organizações públicas na área de cultura e ambiente organizacional, principalmente em relação a stakeholders, identificando o impacto que as organizações causam ao seu entorno. É com muito prazer que eu passo a palavra à doutora Carolina. Buenas tardes. Boa tarde, eu estou muito agradecida por ter sido convidada para esse Primeiro que todo, quisiera agradecer eu quero agradecer também ao presidente do tribunal, ao senhor Dimas, e ao professor Lucas Campos, porque me convidaram para estar aqui. Primeiro de tudo, eu não vou falar sobre corrupção, não vou falar só de gestão pública nas organizações, porque não é o que eu trato realmente, mas eu vou me focar nos desafios das organizações em suas relações com o ambiente, porque essa relação com o ambiente nós também precisamos gerenciar nas organizações. Eu não preciso escutar a mim mesmo. A ver, o origen desta apresentação tem aportes acadêmicos, porque eu sou professora, socióloga, doutora, por lo tanto, tem professora, socióloga, doutora, então tem reflexões acadêmicas que podem ser um pouco mais profundas do que o comum, mas também tem uma mistura da pesquisa que eu desenvolvo com a consultoria e as avaliações públicas e privadas. Então, eu tento entrelaçar essa experiência empírica com os aspectos teóricos que são próprios da minha disciplina. Então, para começar, vamos fazer uma pequena revisão dessa parte teórica para entender a perspectiva da qual nós estamos analisando as organizações. Eu vou fazer uma breve descrição sobre as características que talvez todos nós entendemos, mas quero mostrar como isso impacta. E não é mais o que aconteceu antes, porque precisamos analisar de maneira mais profunda e impacta na nossa gestão organizacional. E eu quero repassar o tema das estruturas burocráticas. Se vamos falar de gestão pública, essa estrutura determina algo muito importante, como o gerenciamento dessas organizações. Então, a estrutura burocrática, ela já antecipa alguns problemas de gestão que são específicos e relevantes no nosso entorno e eu vou tentar descrever. E, finalmente, eu espero que seja bem curto, alguns estudos que eu quero mostrar sobre as organizações que eu estudei no Chile.
E uma delas é na Universidade de Chile e o Serviço Civil. E como eles se vinculam de uma maneira muito particular, e que eu acredito que vai ser interessante estudá-lo desde o ponto de vista das organizações públicas de Chile e algumas conclusões. Então, vamos começar. As organizações nós entendemos como sistemas. E os sistemas se constituem criando e mantendo uma diferença a respeito do seu entorno. E essa diferença é o limite. O entorno é diferente para cada sistema, porque cada um se exclui a si mesmo do seu ambiente, do seu entorno. Nesse sentido, a organização, vocês podem ver que tem diferentes organizações e grupos sociais que estão ao seu redor. E se mudamos a organização, esse ambiente, o entorno também muda. Então, quando nós fizemos o estudo, sempre é diferente, dependendo da organização que nós estamos estudando. E é diferente porque as organizações que estão rodeadas ali são diferentes. E é diferente também porque a cultura da organização é particular. Então, cada estudo, cada pesquisa é feita caso a caso. Outra coisa importante que nós temos que destacar é o aumento da complexidade. Uma característica importante na sociedade mundial é que há um aumento na complexidade, um aumento nas alternativas possíveis presentes no entorno. Então, da mesma forma, se explica devido às diferenciações, devido à hiperespecialização dos sistemas funcionais que acontece já em escala mundial. Nesse sentido, a sociedade mundial tem diferentes pontos de vista. Em primeiro lugar, vocês podem ver, a partir da globalização, isso pode ser descrito, que tem a classe global das operações que são produzidas nessa sociedade mundial e que transpassam as fronteiras nacionais. Com certeza já destacamos o teórico brasileiro. Ele descreve a organização como uma maneira que a sociedade mundial tem de se representar no seu plano total, como uma reflexão, autodescrição da estrutura da sociedade. Então, a sociedade é capaz de refletir a respeito de si mesma. E quando isso acontece é porque adquiriu já uma complexidade maior. E reconhece o mundo como um só lugar, que vive em um só tempo e, portanto, se comunica em diferentes distâncias físicas. Dessa maneira, podemos descrever também a sociedade mundial em termos da interconexão e a massificação da informação. A comunicação pode surgir em qualquer lugar do mundo e os receptores podem estar ativamente buscando essas informações. Nós, como cidadãos, não recebemos necessariamente a informação, mas nós podemos buscá-la. E como tem tanta informação disponível no nosso entorno, podemos também selecioná-la. Não podemos nos informar sobre tudo. Podemos selecioná-las e isso influencia a respeito daquilo que nós vemos e deixamos de ver quando nos relacionamos com as organizações. A informação é tanta que é disponível que hoje em dia já se fala do direito a estar desinformado. Estamos tão rodeados de informações que já chega um tempo que não queremos saber tanto. Então, desse modo, através dessa interconexão mundial, são criadas redes em todos os âmbitos internacionais que têm a ver com a inovação, com o conhecimento, com o comércio, a política, a ecologia, em todos os âmbitos da sociedade. São geradas essas redes e podemos estar interconectados graças a essas tecnologias da informação. Dessa maneira, também geramos uma sociedade interdependente. Das redes globais são derivadas dessa crescente interdependência, que significa que estamos conectados com muitos outros, em diferentes âmbitos da nossa vida. Podemos pertencer a grupos de jogos online, parte de grupos de seguidores de rock, de repente. Podemos ser parte de grupos de consumidores que, ao mesmo tempo, se veem afetados pelo preço do dólar, o preço do cobre, o preço do petróleo, de qualquer coisa que vocês imaginem. Então, a interdependência nos afeta de maneira muito significativa.
Dessa maneira, a diferença do panóptico imaginado por Bentham, que havia um vigilante que observava atentamente os prisioneiros, hoje em dia se fala do digital. E isso é para descrever essa sociedade em que todos entregamos informações sobre nós mesmos. Somos muito transparentes em nossa vida, às vezes num nível excessivo, e cada um de nós mesmos também somos observadores. Somos observados e observadores. Temos a capacidade de avaliar e colocar em juízo à disposição da sociedade. Então, havendo descrito já todas essas características, esse entorno que eu mostrei no começo, que estava relativamente desconfigurado, hoje em dia já toma forma. E é descrito por um conceito que Freeman descreve e desenvolve na década dos 80 sobre os stakeholders. E a graça desse conceito é que agora podemos operacionalizar e identificar de maneira mais diária e precisa esse entorno que rodeia a organização. Eu vou ler algumas definições de stakeholders e sobre isso nós vamos continuar conversando logo mais. O conceito de stakeholder é uma proposta feita por Freeman em 84, faz referência a qualquer grupo ou indivíduo que pode afetar ou ser afetado pela conquista dos propósitos de uma organização, incluindo empregados, clientes, fornecedores, acionistas, ambientalistas, agências governamentais, etc. Em outras palavras, as mudanças, a acessibilidade social mudaram as organizações e os modos foram adaptados para gerenciá-las. Até pouco tempo, o governo das empresas, a direção, respondia somente aos seus acionistas, aos shareholders, compreendendo essa normativa vigente de trabalho. Mas desde os 80, esse cenário de gerenciamento se tornou mais complexo, sendo necessário considerar as diferentes audiências interessadas nas decisões corporativas que podiam afetá-las. E, de acordo com Rodrigues e Eduardo Paes, em 2012, a complexidade do entorno organizacional e os benefícios analíticos dessa nova maneira de conceitualizado permite com que a organização seja capaz de reconhecer entre essa e os diferentes pontos relevantes, interesses contrapostos, inclusive interesses que competem entre si, e a organização pode descumprir com a legalidade, com a regulação vigente. Essas organizações, quando decidem isso, tomam como premissa a responsabilidade social, o trato dos trabalhadores, a realidade dos seus produtos e o respeito com o meio ambiente. Uma organização que tem legitimidade só considera os interesses de todos os stakeholders. E, finalmente, esse conceito também é levado ao âmbito estatal. Em Volcker, em 2014, estabeleceu que o conceito do povo que perderia significado como um povo e o seu significado. É um espaço que busca a democracia no sentido clássico, e aí lembramos dos stakeholders, que decidem em conjunto com os atores potencialmente afetados e com o direito de decidir por causa disso. É um conceito cognitivo e móvel. Os stakeholders estão sempre mudando, podendo ter um equivalente funcional do povo a diferentes normativas. No ano passado, no começo do ano, eu desenvolvi um diagnóstico para uma empresa multinacional de mineração. E eu entrevistei a comunidade ali. Nós, no Chile, estamos muito preocupados de como pensa a comunidade, porque eles podem ter grandes projetos de investimento. Então, eu gostaria de saber o que eles pensavam, porque era relevante. E nessa pesquisa, levantamos um conceito que é muito utilizado no Chile, mas que não está sendo conceitualizado. É um conceito vazio, na verdade, que é a licença social. Através dessa conversa com as pessoas que convivem com a mineradora, que está ali ao seu redor, a base operativa da mineradora, eles me deram uma definição. Eles falam daquilo que é de licença social e definem isso. E dizem que eles estão dispostos a entregar
entregar a licença social à empresa se é que ela... Bom, na verdade, ao contrário, eles estão dispostos a entregar o vale onde eles sempre habitaram, os seus pais e seus avós sempre moraram ali, para a mineradora extrair os minerais e que sejam produzidas grandes quantidades de dinheiro com isso, mas a câmbio de algo. O vale é transcendental, uma economia de subsistência. Então, eles querem entregar o vale, só que a câmbio eles querem receber empregos e cuidado deste ecossistema. Então, eu entrego algo e eles me devolvem algo. E aí, eu entrego a licença social. Eu dou a possibilidade de trabalhar e não vou dar nenhum problema, porque todos estamos ganhando juntos. Se vocês perceberem, é uma coisa muito simples explicar essa relação entre a empresa e a comunidade, mas que também pode extrapolar com outros stakeholders. Tem a ver com um conceito muito básico na sociologia, que é a reciprocidade. A reciprocidade significa, para aqueles que não sabem, é uma maneira de integração social. Principalmente, é muito importante nas sociedades mais simples que se baseiam na geração de compromisso. Dar, receber e devolver. Eu dou algo e, em troca, o outro se sente comprometido, me retribui de alguma maneira e eu depois tenho que retribuir, fazer outra coisa. E isso gera um compromisso e uma interação entre as pessoas, entre os indivíduos. Mas isso a gente pode conceitualizar e exemplificar em nível organizacional, quando já conseguimos conhecer quem são os stakeholders e precisamos administrar essa relação. A relação de reciprocidade passa a ser talvez uma relação importante para poder administrar, porque são relações específicas que têm a ver com a organização e outra organização que tem interesses em particular conosco. Portanto, a partir de toda essa conceitualização, nós podemos começar a redefinir as estratégias competitivas, as organizações lucrativas, como também políticas de comunicação estratégica. O conceito de stakeholders ele é muito relevante, principalmente da perspectiva estratégica nas organizações. Então, é feita a pergunta, o que acontece com as organizações públicas? No caso das organizações privadas, não tem concorrência, a noção de estratégia parece que tem mais sentido, mas então vamos fazer a pergunta com relação ao que pode acontecer nas organizações públicas. É necessário uma visão de stakeholders a partir da gestão pública? E para começar a falar disso, vamos dar uma olhada nos aspectos da estrutura burocrática. O grande autor da descrição das estruturas organizacionais é Minsky, e ele descreve dois tipos de burocracia, a burocracia mecânica e a profissional. A mecânica está vinculada principalmente, está associada à indústria, da Revolução Industrial, mas também pode ser assemelhada facilmente aos órgãos públicos da estrutura burocrática do Estado, que tem uma cultura estratégica e um grande espaço definido por comandos. Diferente da descrição geral, eu quero me concentrar no que está descrito aqui, que está destacado em vermelho no texto, e que se trata de organizações antigas, grandes e principalmente rígidas. Mas podem ser rígidas porque elas estão imersas em um ambiente estável. Mas as organizações burocráticas, elas continuam funcionando da mesma maneira porque são um entorno instável e complexo. Não complexo. E a maneira que nós temos para reagir com esse organismo público não está à altura da velocidade que requer o ambiente. E, claro, continuamos caracterizados por essa centralização do poder. Alguns problemas próprios da gestão burocrática têm a ver com a rotina e a tomada de decisão que nós estamos acostumados. Então, fazer sempre os mesmos procedimentos. E o ritual burocrático está baseado nisso, porque a gente sempre faz as coisas porque sempre fez assim. Então, como nós reagimos ante essa demanda que passa a ser cada vez mais intensa? E o que dá para observar nesse caso? Que a estrutura burocrática ela é centralizada
e que não tem a organização não está definida estruturalmente para responder a esses stakeholders. O que acontece é que o poder que está centralizado está sobrecarregado por demandas, por quem está no topo, ademais de ter que administrar temas políticos, tomar decisões nas organizações, também passa a ser a cara visível da organização, aqueles rostos que todo mundo vê e sobrecarregam de funções que provavelmente, e o que acontece é que eles não são capazes de cumprir todas essas necessidades. Então, agora eu quero contar para vocês 2 casos onde administramos as relações com os stakeholders de maneira interessante. No ano passado, eu assessorei uma pesquisa na Universidade do Chile sobre como evoluiu os processos de acreditação, de certificação. No Chile, os problemas da educação são conhecidos em todo o mundo e é produto da má qualidade da educação superior que surgiu esta demanda por certificar as unidades. Na verdade, é criar um organismo que avalia se as universidades são boas ou não. E elas recebem certificação. Então, elas podem ter certificação de 1 a 7 ou não ter nenhuma certificação. Então, o processo de certificação levou a Universidade do Chile a se vincular com seu ambiente de modo particular. Em primeiro lugar, para fazer a sua autoavaliação, que é a avaliação dada à certificação nacional, eles seguem alguns protocolos estabelecidos por essa comissão. E um deles é o acompanhamento dos empregadores. A universidade, até 10 anos mais ou menos, estava acostumada a terminar a relação com o aluno quando ele se formava. Mas quando a Comissão Nacional exige saber o que acontece com os empregadores, bom, então agora eles precisam começar toda uma tarefa de saber onde estão os seus alunos, onde eles estão trabalhando, quanto eles ganham, como estão distribuídos os profissionais, como eles entram no mercado trabalhista, mercado de trabalho, então tem uma relação com esse funcionário, com esse novo empregador, com esse novo stakeholder que é muito mais profunda. Já vem sendo feito há uns anos, que se traduz em manter informada e atualizada a universidade com relação ao mercado. E o que ela faz? No fundo, pergunta, quais necessidades eles têm, os alunos precisam ter, quais idiomas têm que falar, que ramos novos nós poderíamos ensinar, que são apropriados para as demandas internacionais, para as multinacionais. O trabalho em equipe parecia um tema relevante, inclusive entre engenheiros, economistas. A questão, por exemplo, de capacidades de falar em público. Isso significava esse vínculo mais direto com os funcionários, com os empregados, com os empregadores, com os stakeholders, e que seja estabelecida uma maneira de reformular os currículos de ensino no interior da organização. Então, existe uma relação estreita com outro que significa uma reformulação interna que só acontecia no interior da organização. Outro exemplo interessante é o passo de uma alta seletividade, que você sabe que o Chile entra na universidade só os alunos que têm alta pontuação em uma prova, que avalia suas habilidades, e a Universidade do Chile e a Universidade Católica são as principais do país. Mas nesse modelo, que foi exclusivamente feito, gerar programas de equidade. Então, significa que é feita uma vaga que pode entrar alunos que não têm uma pontuação alta, claro que tem um limite, mas que é inferior e que vem de escolas vulneráveis, pobres e que eles não tiveram pais profissionais, não tiveram a experiência que os outros têm, que têm a pontuação para ser selecionado. Existem 2 programas destacados aqui. Um é um institucional, que é o CIP, e outro é desenvolvido pela Escola de Economia e Negócio, que é a Escola de Desenvolvimento de Talento. Eles trazem alunos do ensino secundário e ajudam a gerar a pontuação para que possam entrar na faculdade, depois a nivelar e vão dando apoio durante todo o processo, que também é social, emocional, de inserir em um ambiente que é
absolutamente alheio à sua experiência social. O que nós estamos vendo aqui é a responsabilidade social da empresa e o que eles chamam, na verdade, de responsabilidade social universitária. E trata-se de e eles falam com essas palavras, de ser responsável pela desigualdade que existe na educação do país. Uma empresa, quando fala que tem que ser responsável dos problemas de contaminação, de poluição do ambiente ou da falta de acesso a empregos, parece que é alguma coisa que não é tão relevante, que isso é próprio do âmbito educativo. Isso também poderia ser do âmbito universitário, mas é algo relevante porque a relação com o ambiente é muito mais estreita. E, finalmente, o caso de como a universidade passou de modelos exclusivamente baseados na docência e na pesquisa, que é próprio da universidade, para, nos anos 80, abriu os centros de extensão, que significa abrir as portas para que a comunidade possa ter acesso à cultura, a palestras, exposições, cinema, mas simplesmente isso, abrir as portas. Hoje, fala-se de um conceito que é muito mais integral e que exige muito mais trabalho na universidade, que se chama vinculação com o meio nacional. E o que exigem os professores? Exige que eles participem em comissões de especialistas, por exemplo, em nível governamental, ser especialista nas suas matérias e influenciar nas políticas públicas. Exige também que eles gerem opinião pública especializada, participem dos meios de comunicação, sejam entrevistados com frequência por jornalistas, na televisão, rádio, na imprensa escrita, para que a universidade tenha uma presença, uma opinião no meio, com relação a tudo o que acontece no país. Algumas escolas, inclusive, parece relevante, por exemplo, se estão em setores mais pobres. A Escola de Odontologia do Chile, por exemplo, 7 dias por semana abre as portas como se fosse um consultório do hospital público. E vêm as pessoas para serem atendidas pelos alunos ou pelos próprios professores que estão fazendo estágio e recebem o atendimento gratuito. Então, essa relação com o ambiente, com a comunidade, ela é mais complexa e estreita, porque foi administrada de uma maneira especial. E, finalmente, nós vamos falar mais rápido aqui. Eu gostaria de falar sobre o serviço civil. A missão do serviço civil é fortalecer a função pública e contribuir para a organização do Estado. Atualmente, tem um aluno que eu estou orientando que está trabalhando com isso e nós conseguimos aprender algumas coisas que não sabíamos sobre o aspecto deste órgão público. Eles receberam uma instrução presidencial que está dirigida a melhorar as práticas de trabalho dos funcionários públicos. Se vocês lembrem, entre os acionistas também está o funcionário. Então, definir os funcionários como o ambiente interno. Essa é a parte da sociedade que está no interior da organização. Portanto, o que a presidente quer é que este órgão de serviço civil possa influenciar nos órgãos do Estado para melhorar o funcionamento do trabalho que existe no interior. Assim, é regido para cumprir as normas vigentes dos direitos de trabalho, cuidar das condições de trabalho de dignidade, promover a inovação, gerar ambientes trabalhistas de bom trato, de boa condição. E também compreender que fazer isso em todo o serviço público é muito difícil. Então, o que eles conseguiram é estabelecer relações, estabelecer alianças estratégicas especiais para ir vinculando com órgãos particulares. O que eles estão fazendo agora, e é onde nós temos colega trabalando, é no Ministério da Saúde para aplicar o chamado Protocolo de Vigilância dos Riscos psicossociais no trabalho. Isso é a aplicação de um instrumento, uma pesquisa, um questionário, em que se examinam diferentes aspectos da gestão da organização, que tem a ver com os riscos e com a parte social, por exemplo, o estresse, com os acidentes de trabalho. São 169 perguntas, é uma pesquisa bem detalhada. O que nós estamos fazendo agora é avaliar os hospitais públicos da região
da região metropolitana. E por isso foi estabelecido uma meta de trabalho, uma mesa de trabalho que está formado por... Aqui, então, que vocês não conhecem, mas eu quero que vocês vejam que algumas dessas organizações são stakeholders do Ministério da Saúde e do Serviço Civil e estão trabalhando em conjunto para fazer um trabalho que seja integral. E aqui estão, por exemplo, as Associação Chilena de Segurança, a Universidade onde eu trabalho, principalmente porque está preocupada por fazer parte dessa vinculação com o meio, para fazer parte da opinião dos especialistas. Então, tem uma professora que está ali dando assessoria, temos a Superintendência de Segurança Social, a Mutualidade, a Superintendência de Pensões, etc. Todo dirigido a trabalhar em equipe desde uma perspectiva de stakeholders. Muito bem. Então, vamos às conclusões. Como vocês podem ver, no setor público não tem concorrência. Aí você está lá, você é o que corresponde, às vezes não tem nenhum incentivo para funcionar de modo mais eficiente. Então, como é que é gerada, como esse incentivo é gerado para poder se adaptar a esse ambiente que está sempre mudando? O que nós observamos é que precisa ser incentivo com mandato de ou impostos. A Universidade do Chile define um padrão da Comissão Internacional de Certificação, como feito para todas as universidades. Então, existe um requisito para estar na altura. Eu tenho alguém me observando, então eu vou me adaptando para seguir as normas e para ser mais moderno. No caso do Serviço Civil, tem uma instrução, uma norma imposta pela Presidência da República. Então, no Chile, a Presidência da República é uma instituição muito importante para os chilenos. E aí, eles podem ter, então não podemos falar não. É um mandato relevante para a organização. Quais seriam os desafios de gestão para os serviços públicos? Podem ser relevantes do ponto de vista do Brasil. Em primeiro lugar, as definições políticas e estratégicas, elas são relevantes e têm que estar de acordo com as mudanças do ambiente. Aqui eu falo um conceito desenvolvido por Humberto Maturana de complemento estrutural. As organizações têm que se acoplar à estrutura do ambiente, têm que se adaptar à mudança do entorno. E quando a organização muda, o ambiente também, a comunidade também vai se adaptar. É uma adaptação mútua que acontece constantemente. O caráter central dessa burocracia faz com que seja necessária definições políticas estratégicas. E, nesse sentido, a liderança precisa ser consciente dessa necessidade de se adaptar à organização, ao entorno, à burocracia, às definições dadas a nível central. Então, eles necessitam tomar essas decisões de adaptação. Por outro lado, temos que atuar com a pressão que exerce o observador individual. Não importa somente os meios de comunicação agora ou a posição, mas também o cidadão de bem que, desde esse novo ambiente digital, pode estabelecer os seus próprios critérios de definição daquilo que eles entendem por licença social. E, finalmente, reconhecer os stakeholders e gerenciar a relação com eles de reciprocidade, que é o que eu falava sobre essa empresa de mineração. Que isso seja um desafio de gestão fundamental e que impacta principalmente a legitimidade do governo. Então, é relevante ser capaz de gerenciá-lo. Muito obrigada. Nós que agradecemos, doutora Carolina, a brilhante aula aqui que nos leva a pensar bastante na importância dos stakeholders. Eu gostaria de passar a palavra ao doutor Edgar Monfort de Merlo, nosso comentarista. O doutor Edgar é economista pela Unicamp, mestre e doutor em administração pela USP, e mestre em Economia pela PUC de São Paulo e professor associado da FEARP-USP. É um prazer a sua presença aqui, doutor Edgar. Eu tinha preparado uma apresentaçãozinha breve, eu acho que não tem...
Temos, sim, a possibilidade, vamos ver. Não. Governança, né? Porque na área de trabalho da senhora aqui, o equipamento ficou um pouco lento somente. O equipamento ficou só um pouco mais lento. O equipamento deu uma travadinha. Isso. Está lento? Tava com um pouquinho. Tivemos um problema, pequeno problema tecnológico aqui, mas já estamos agilizando. Isso, tá ótimo. Bom, boa tarde a todos. Eu queria agradecer o convite. É um prazer estar aqui, podendo estar contribuindo com vocês nesse dia de discussões que eu vi que são muito ricas. Eu preparei um texto, basicamente pensando um pouco a questão da governança, gestão pública e um pouco dessa discussão Brasil-Chile no final, né? Então, a primeira é aquela questão, né, conceito básico, né, a própria ideia de governança. Eu vou tentar não estourar no tempo, então eu vou ser bem rápido. A ideia, então, que essa palavra que está tão em moda hoje, né, a ideia é se referir a todos esses processos formais e informais que guiam e orientam as atividades coletivas de um grupo, né? O governo é uma parte desse processo que atua com a autoridade e cria obrigações formais. Essa questão é interessante porque, até de acordo com esse José Fini, que fizeram um artigo bem interessante, ela coloca duas coisas, né? Ela não precisa ser a governança necessariamente conduzida exclusivamente pelos governos. Tem um papel da sociedade, das mídias sociais. Eu costumo ver, eu estava até comentando aqui na antessala, esses dias aí eu estava recebendo informes do Deltan Delagnol, que sempre, do Ministério Público, acaba informando o que está acontecendo. Então, a mídia, a sociedade, hoje em dia, tem um papel muito importante nessa construção da governança. E a informação, a gente vai ver, tem ganhado um espaço cada vez maior. E também a questão das empresas, né? As empresas podem se engajar e também estar ajudando a construir, junto com associações, a melhoria dessa governança, né? Então, a gente, pensando um pouco mais essa questão da governança, a gente pode ter uma questão no lado de oferta, né? Quer dizer, essa ideia de oferta e demanda é que eu sou economista de origem, então o economista adora uma oferta e uma demanda, né? Então, o lado da oferta é a ideia do que pode se ofertar, né? A ideia de capacidade, arranjos organizacionais, a própria construção do sistema de liderança, as habilidades, o papel dos recursos humanos numa governança que é fundamental
e dos sistemas financeiros, né, que são, na verdade, parece coisa trivial, mas eu acho que, principalmente a questão da recursos humanos, liderança, motivação, o arranjo organizacional é um grande desafio hoje para você modernizar a instituição pública. Porque a instituição pública é que vai estar ofertando esses bens e serviços e, queira ou não queira, você tem que construir incentivos. Tem um autor europeu que fala, na verdade, hoje o nosso desafio é o management e o enforcement, quer dizer, a ideia da construção de incentivos de gestão e da construção legal. Então, até eu gosto porque, toda vez que eu trabalho com o professor Eduardo, da Faculdade de Direito lá, a gente faz muito... Eu gosto dessa ponte, porque, na verdade, mesmo na Europa, se discute muito isso. Não basta ter só o aspecto legal, nós temos que construir o aspecto legal e o lado motivacional desses funcionários que estão no setor público. E tem o lado da demanda, né? Aí entra a questão do que nós estamos tendo de demanda por governança. E aí entra a questão das instituições, os arranjos de prestação de contas, com todas as estruturas, as eleições, os partidos políticos que fazem parte desse sistema ativamente, porque não adianta a gente ter uma estrutura de financiamento partidário que pode estar afetando a própria demanda de maior ou menor transparência e governança, toda a questão parlamentar, os sistemas judiciais, a imprensa, as organizações de sociedade civil, os governos locais, que vão estar demandando essa governança. Então, e tem algumas questões teóricas que acabam surgindo quando a gente está discutindo esse ponto da governança, né? Primeiro, a gente está isso é um problema que afeta as empresas, mas afeta principalmente a questão pública, né? A gente tem sempre um problema que a gente chama de assimetria informacional. Nem sempre a informação está disposta na mesma medida para todos. E fazer governança com problemas informacionais é o primeiro grande problema. Se tudo correr bem, ainda nós podemos ter problemas de agente principal, ou seja, quem atua pode atuar em benefício próprio, com oportunismo. Então, também é um problema que pode interferir na questão da governança, né? E, além disso, você tem a questão do controle e da motivação, porque, na verdade, você está com um setor público que tem uma carreira e que tem que dar um bom serviço e estar motivado. Outros aspectos, né? A gente tem alguma... Fazendo um pouco do histórico agora, né? Na década de 80, praticamente o Bresser mesmo escreve uma série de textos mostrando que a gente tinha chegado próximo do limite do modelo burocrático de controle. Aí depois a gente tem a ideia do Estado gerencial, que também começa a chegar um pouco nos seus limites, porque também tem problemas para ser implantada essa nova administração pública, né? Então, a gente está num momento de passagem, é isso que eu quero destacar. Essa questão, nós estamos mudando do modelo burocrático para um novo modelo de burocracia mais flexível, com novos controles, com novas pressões que, muitas vezes, talvez pressões que até já existissem, mas que hoje estão mais evidentes. Então, aí começam algumas alternativas, que eu acho que são avanços, né? A própria questão do governo eletrônico, né? Que o governo eletrônico, eu acho que está sendo uma revolução, né? A gente tem aí o Diniz, que é um professor da GV, que coloca uma série de benefícios e barreiras propiciado pelo governo eletrônico, né? Que pode estar aumentando a qualidade, aumentando a satisfação, maior comunidade à população, a própria questão dos serviços estarem mais ágeis, a transparência, a própria modernização, né? E algumas barreiras, né? O governo tem que se adaptar a esse novo modelo de governo, né? Quer dizer, a nova difusão de informações, publicização das suas atitudes, a própria questão da privacidade, é uma questão que se coloca, porque o cidadão também muitas vezes se vê mais vulnerável a muitas vezes problemas de uso indevido de informações.
E tem um aspecto cultural forte a lidar, que é uma própria barreira, né? Tem autores que falam que a gente vai sair daqui a pouco do eGov, do governo eletrônico, para o eGov, para o nosso governo, o governo onde você usa os meios eletrônicos para atuar junto com o poder público. Na Austrália, tem discussões de prioridades dos governos municipais usando plataformas no smartphone. Então, acho que daqui a pouco a gente vai ter novos mecanismos, inclusive, de interação, que eu acho que é um lado muito interessante que está surgindo. A própria questão das mídias sociais, eu dei exemplo aí o doutor Deltan Dallagnol, que usa as mídias sociais para mostrar quais as ações que o Ministério Público está fazendo. Isso vai ser fundamental, e essa mudança é uma mudança cultural que a gente está vivenciando na nossa sociedade. Aí agora tem um problema que também tem ficado cada vez mais evidente, é o problema da governança e da corrupção, né? Na verdade, a governança, o Estado atuando e está provendo bens públicos e serviços. A corrupção, numa definição bem básica e simples, seria o uso desse aparato para obter ganhos privados, né? Mas isso é interessante. A corrupção é um resultado. Muitas vezes, ela surge do fracasso de você estar exercendo efetivamente a sua governança. Agora eu vou usar algumas reflexões que eu achei muito interessante do Banco Mundial, que eles fizeram vários seminários de governança ao longo do mundo, e aí eles constroem a ideia de governança como um sistema, né? Não, é isso mesmo. Então, o que acontece? Você teria, nesse sistema de governança, os atores, as capacidades de controle público. Então, você teria aí os atores políticos, as instituições políticas, e aí tem a própria questão que é interessante, eu achei interessante porque o Banco Mundial discute isso, a questão dos partidos, da transparência, financiamento de campanhas, como que isso é feito, porque isso acaba tendo depois um reflexo na própria construção da governança. Isso vai se refletir no governo executivo federal, nas agências de controle, nas agências regulatórias, nos estados e municípios, né? E aí você, paralelamente, vai ter, de um lado, as instituições de controle parlamentares, judiciárias, e, do outro lado, a sociedade civil. Então, é um sistema complexo a questão da governança. Essa ideia do Banco Mundial é interessante, porque ele primeiro monta esse sistema de como se processa a governança, para depois mostrar alguns problemas que podem acontecer com essa governança, né, que eu acho bem interessante. Então, você repete basicamente o mesmo gráfico e a gente começa a ter, quando as interferências indevidas, né, quando você tem o uso do Estado com finalidades indevidas, você tem o problema da captura do Estado. Quando você tem aí uma interferência mais do que necessária nas agências regulatórias ou em outras tomadas de decisões, você tem a corrupção administrativa, ou, muitas vezes, quando você tem problemas de interferência nessa organização do Estado, você acaba podendo ter problemas de nepotismo, né? A ideia, então, no fundo, eu acho interessante essa ideia desse seminário que eles prepararam só sobre governança, passa pelo fortalecimento dos serviços públicos, né? Então, como que se fortalece o serviço público, né? No fundo, várias das atividades já estamos vendo acontecer, assim, acho que até de uma forma meio pragmática na sociedade brasileira. Conectividade, dando transparência, dando informação, fortalecimento dos valores de combate à corrupção, porque a ideia é que você tem que fortalecer os valores de combate à corrupção para que esses valores sejam embasadores dessa maior transparência, desse maior combate à corrupção. Um cuidado com a sociedade, né? Uma visão abrangente. Eles também falam uma coisa que eu acho muito interessante nos seminários deles, que eles falam de superar a insegurança. Na realidade, o próprio Banco Mundial não tem muito claro quando vai se processar todos esses modelos de governança. Tem países na Ásia que estão tendo uma experiência que está indo para um lado,
A América Latina tem as suas especificidades, mas existe uma insegurança, porque como eu comecei falando, a gente está mudando de modelo, do modelo burocrático para um modelo onde você não vai basear seu controle somente numa burocracia em regras. Você vai ter que abordar esse elemento da conectividade. Então, como esse modelo não está pronto, tem uma insegurança inerente. E o comprometimento com a melhoria, né? Aí, algumas coisas, alguns aspectos também que eu acho muito importante que o Banco Mundial coloca, que eu gostei muito dos textos quando eu li deles. Quais os aspectos desse sistema? Realismo orçamentário é fundamental, você ter um orçamento, ter transparência e o accountability, essa prestação de contas, o controle efetivo no uso dos fundos públicos, a informação, né? O monitoramento abrangente da posição fiscal e uma política efetiva orçamentária, né? Aí eu passo um pouquinho para ver que até que, embora a gente tenha uma história recente aí desses problemas de corrupção que a gente tem, na época do governo JK, em grande parte a modernização da nossa economia foi feita com os grupos de administração paralela. E aí se gerou uma série de problemas e o problema da corrupção emerge fortemente logo depois. Até a gente tem a época do Jânio Quadros, depois que se elege com o combate à corrupção. Então, essa questão da corrupção, em grande parte, começa com um pouco essa dificuldade do Estado, muitas vezes, lidar com a modernização. Aí, o governo militar, apesar da gente não falar, também teve seus problemas de corrupção, né? Mas aí você tem alguns avanços recentes ocorridos, né? Eu acho muito interessante. Embora tenha muita crítica, a 8666, embora tenha suas restrições, ela foi um avanço no sentido institucional. A gente tem que aperfeiçoar ela. A lei de responsabilidade fiscal, a gente viu, até estávamos discutindo, tem muitos países na América Latina que não têm uma lei de responsabilidade fiscal. A própria criação da Controladoria Geral da União, a lei da ficha limpa, que também foi proposta. E aí agora eu vou passar um pouquinho... Esse é o lado que eu acho assim, que a gente teve os avanços. Mas agora, como me propuseram para fazer umas comparações do Brasil com o Chile, eu fui pegar alguns dados aí do Banco Mundial dos indicadores de governança que o Banco Mundial usa, né? E aí, de fato, a gente tem ficado num patamar ainda na questão de voz e accountability, prestação de conta, comparado com a questão do Chile, ainda uma percepção dos agentes ainda mais baixa do que o Chile, nesse aspecto de voz, esse aspecto de estabilidade, efetividade do governo, qualidade regulatória, aspectos legais e controle da corrupção. Tem algumas tabelas, eu não sei se vocês vão conseguir ver, de fato, que eu importei da Organização de Transparência do Banco Mundial, onde você tem algumas comparações interessantes, né? E aí você tem aí a questão do Brasil, né, os indicadores aí a evolução desses indicadores. Então, você pega aqui o ano mais antigo é 2004, o mais recente é 2014. A gente ainda está com uma evolução pequena e ainda no 2014 ainda é percebida alguma involução, né? Quer dizer, tivemos um retrocesso em alguns aspectos. Comparando o Chile, se a gente pegar aqui, a gente está num patamar de quase 60, em torno de 60, o Chile está quase em 90. Então, acho que talvez a experiência chilena possa ajudar a gente em alguns elementos. O que eu estou pensando é o seguinte, a gente começar a ver o que está acontecendo ao nosso redor e que a gente pode ter experiência positiva, né? E, finalmente, já estou acabando, se a gente observar bem, é interessante isso, porque quando me colocaram essa questão dos diálogos Brasil-Chile, eu mesmo não tinha consciência que o Chile estaria num patamar mais superior de desenvolvimento. Mas, na verdade, depois eu fui ver a América Latina, de um modo geral, o Brasil está num patamar semelhante da América Latina, nos maiores indicadores de governança. O Chile, que tem uma percepção de governança muito maior pelos atores econômicos. Isso é complicado, por quê?
você, quando tem a corrupção, além dos riscos, do problema da corrupção, você tem um problema de que essa perda de imagem de governança pode atrapalhar esforços de desenvolvimento, acaba tendo riscos de reputação, de imagem de país e até um risco fiduciário. Então, acho que a gente está caminhando, mas a gente tem muita coisa para fazer. E eu acho que tem algumas questões interessantes que eles colocam na reflexão do Banco Mundial. Fortalecer os sistemas de diagnóstico. Então, sistemas de diagnóstico, sistemas de acompanhamento e controle são fundamentais. O TCU, o TCE, tem um papel muito importante nessa modernização. Conceber soluções baseadas em aspectos tecnocráticos e meritórios, porque aí entra a questão do valor, da motivação do funcionário público, que a gente não pode esquecer que, como um professor de administração, a gente não pode esquecer que nós temos que cuidar dos incentivos, de como modernizar a máquina e incorporar as pessoas nessa modernização. E aí entra a própria questão da gestão pública. Para vocês terem uma ideia, eu já estou acabando. A própria discussão da modernização do setor público, hoje em dia é uma discussão forte em Harvard, na Universidade de Harvard, na Universidade de George Washington, porque, inclusive, a própria administração pública é um mecanismo muito mais difícil de ser modernizado, porque ele é muito maior, o tamanho dele. Muitas vezes você tem algumas restrições legais que dificultam a sua mobilidade. Então, mesmo nas escolas lá americanas, se discute muito a questão da necessidade de construção de um bom referencial para modernizar a administração pública. Mas isso é interessante também. Não sei se é algum consolo. É uma crise de identidade quase mundial. Essa pressão acontece a nível mundial hoje. Agora, tem uma questão interessante também que é colocada. Lideranças compromissadas, né? Coalizão para conduzir essa reforma e capacidade de mudar. E alguns desafios mais profundos, que eu acho que, quando eu vi esse texto do Banco Mundial, eu achei muito interessante. Isso foi colocado por esse estudo do Banco Mundial sobre governança e corrupção. A questão do cuidado com a captura do Estado, né? Os problemas de captura, de uso do Estado por interesses não muitas vezes públicos. A capacidade de pressionar por reformas, e aí entra toda a parte da sociedade, a liberdade de imprensa, os direitos civis, a própria questão de mecanismos participativos. Essa questão do eGov para o iGov, o governo nosso, é um desafio. Porque até agora nós caminhamos, eu tenho vários alunos que já fizeram tese comigo, para o eGov. O eGov, o governo apresenta a informação. No iGov, você gera mecanismos participativos. Nós temos que mudar para essa fase 2. Nós construímos o eGov, foi um avanço em transparência, mas agora a gente tem que se esforçar para construir agora os mecanismos participativos de governo eletrônico. E alguns estimuladores da corrupção, né? Falta de competição política e o financiamento partidário. Colocado pelo Banco Mundial, eu me sinto até mais tranquilo, porque não é um professor da USP simplesmente falando, mas também um Banco Mundial fazendo essa crítica da questão da parte política, porque a gente tende a assumir a questão política como um dado, e, na realidade, ela é parte importante que interage com o problema. Aqui tem algumas referências e eu agradeço a oportunidade. Nós que agradecemos a oportunidade de ouvi-los aqui. Quero agradecer imensamente, em nome do tribunal, a doutora Carolina, o doutor Edgar, pelas palestras que nos brindaram aqui. São palestras que nos levam a refletir o nosso papel. Palestras que mostram a importância da transparência, importância de conhecer os nossos stakeholders e como podemos impactar na vida deles, o que podemos fazer para sermos organizações inclusivas. É isso que nós queremos. E nós, do tribunal, também temos esse papel de sermos organizações inclusivas. Agradeço imensamente. E, dado o adiantado da hora, nós não vamos poder abrir para perguntas, porque temos vários painéis. Muito obrigada a todos.